Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Emerson Correia e agora é o momento de pausa para o café aqui na Doutorize. Estou tomando um café. Vamos ver se a nossa convidada já pegou o café dela, ainda não. Para começar, eu vou pedir aí sua inscrição, seu apoio, seu like, né? E também responder aí no chat quem você indica aí que gostaria de assistir aqui tomando um café com a gente. A gente vai falar sobre produtividade e também sobre o que, Juliana? Sobre proteção de dados. Então vamos dar aquela pausinha, são 10 minutos, tá bom? Então a nossa convidada hoje é a Juliana Rabelato Locatelli. Olha só o que a Juliana faz, maravilhosa, essa é uma profissional genial, ela descomplica a vida jurídica de empreendedores inovadores, né, para pensar o seu negócio e deixar o direito para quem gosta disso. Nem me fala, viu, porque faz muita diferença isso na nossa vida, né, Juliana? Tá conversando muito com esse pessoal inovador aí, Eu gosto de inovação também, sabe? Eu também, Emerson. É um prazer conversar contigo nessa pausa pro café. Tá aqui meu cafezinho. Canequinha escrito Juliana, bem bonita. Isso aí. Emerson, eu acho que o grande lance agora que a gente vem vendo nessa questão de inovação é que o jurídico também teve que se inovar, né? E para isso a gente tem que pensar bastante fora da caixa, assim, né? Aquele é clichê, mas é clichê por um motivo. Então, tem sido muito gratificante trabalhar com essa área de inovação. Eu estou adorando, fecha bastante com o meu estilo. Eu gosto dessa dinamicidade. Então, tá sendo bem bacana. E falar sobre produtividade nessas últimas semanas vai ser maravilhoso dividir isso contigo. A gente começou aqui como uma startup, né? A gente conviveu bastante nesse mercado de inovação e tal. E a Doutorize é uma escola, né? Mas que tem muito advogado aqui. Nossos sócios, sempre a gente teve o Paulo aqui, que é advogado também, e a relação com o escritório dele, o pessoal é próximo, né? E eu sempre ficava de olho no pessoal que vinha ali na CAT oferecer serviço e tal, né? Que assim, o advogado às vezes ele vem também para dar um medo, né? Que a gente, startup, não tem medo das coisas, ultrapassa um pouco a lei, né? Você viu bem isso, já vê bem isso, né? Como é que você lida assim com esse povo maluco assim que chega lá, recebe tudo em bitcoins, não faz contrato com ninguém, né? Você fica assustando eles, você fala, gente, vocês vão ser todos presos, ou você consegue ter um diálogo assim, porque o direito acaba freando um pouco, né? Eles é que me dão medo. O pessoal anda no risco pra caramba, né? A advogada quase infarta várias vezes por dia, mas eu acho que sim, o medo tem uma função em todas as relações, e inclusive ele, psicologicamente falando, ele nos protege de perigos. Mas a minha forma de trabalhar, ela nunca é com medo, porque eu acho que o empreendedor, se ele se colocou nesta posição de empreendedor, ele já tem o medo dele bem resolvido, porque empreender hoje tem um cliente meu que costuma dizer que empreender é se jogar do precipício e montar o paraquedas. Então, acho que é perfeito isso, assim, acho que é bem o que está acontecendo. E empreender numa startup, numa empresa de inovação, é mais ainda, porque o jurídico, ele tem uma característica interessante, Emerson, que às vezes nós, advogados, também esquecemos, que é o seguinte: as coisas antes acontecem na sociedade, né? E depois isso entra para o direito. O direito, ele não é à frente do que acontece. Então, é isso que eu sempre penso dessa forma. Eu escuto o meu cliente, escuto o empreendedor que está colocando aquela ideia, que diante da lei como está posta, bom, aqui eu tenho que verificar alguns caminhos e informá-lo do risco. Sim. Se ele quiser correr esse risco, cada pessoa é livre, cada empresa é livre, mas ela tem que ser alertada. O meu papel é sempre de alerta e proposição de soluções dentro das nossas possibilidades, né? Eu nem comentei aqui, né, mas a Juliana é nossa estudante do curso de GPO, né? E, Juliana,
você já começou e já estava atuando como DPO ou você assumiu depois? Como é que foi? Então, por participar de vários eventos, assim, antes pré-pandêmicos, né? Antes da pandemia, a gente sempre teve uma ligação com a Lei Geral de Proteção de Dados. Até que no ano passado, início do ano passado, nós resolvemos que era hora de encarar ela mais assim, com mais profundidade. Dentro disso, nós começamos a estudar, eu e o Thiago, que é meu sócio, começamos a estudar com mais profundidade e percebemos uma oportunidade, né? Porque essa questão de dados, as pessoas ficam imaginando que vai ser um entrave, que vai ser uma burocracia desnecessária, outros imaginam que não vai pegar, e não é isso que a gente vem vendo, né, Emerson? É um mercado gigantesco. E a gente falou disso na live da semana retrasada, veio um pessoal de empresa aqui, de associação, né? E eles vêm com muito medo, né? Porque essa LGPD vai prejudicar a empresa e tal. Não é, né? Na verdade, a LGPD vai proteger a empresa, vai proteger o usuário, vai proteger a pessoa também a empresa de perder dados, de fuga, de roubos, né? Ela está regulamentando uma coisa bem importante, que é também, isso está numa outra aula nossa ali, que é o petróleo do nosso século agora, né? E tem uma frase do CEO do Santander que eu gostei muito também, que é: o petróleo, a diferença é que o petróleo vai acabar, né? Mas os dados não, né? Os dados estão aí para sempre São agora. São infinitos. Né? É verdade. Não, e tem um detalhe que eu sempre coloco para os clientes da seguinte forma: ninguém gosta de ser incomodado por milhares de ligações que não fazem sentido nenhum, que são instituições que tu nunca manteve nenhum tipo de relacionamento. Ninguém gosta disso. Então, pensa como teu cliente, né? Eu sempre falo isso para os nossos clientes. Pensa como teu cliente. Tu acha que é legal ele receber uma ligação de uma empresa que não tem nada a ver contigo, que ele nem sabe como é que esses dados chegaram? E fazendo essa reflexão, o pensamento muda um pouco em relação à LGPD, né? Então, antes de eu conhecer a Doutorize, a gente já vinha estudando bastante e começando um trabalho com alguns clientes. Legal. Devagar, porque é uma área nova e eu acho que não dá para sair fazendo assim loucuras com isso, porque é uma área com bastante responsabilidade também. Quando eu vi o curso da Doutorize, eu disse, então peraí, deixa eu entender. Porque o que mais me chamou a atenção, Emerson, sinceramente, nem foi tanto a parte jurídica, porque a parte jurídica, ok, é o meu negócio, né? Sim. Mas a parte de segurança da informação, de tecnologia que envolve essa lei, eu acho que ela é fundamental que o advogado entenda um mínimo para poder trabalhar com isso, né? E normalmente o advogado, pelo menos esse é o meu exemplo, eu não sou muito fã de trabalhar, de ter que ficar fazendo ajustes e configurações em computador. A gente sofre bastante com os milhares de sistemas dos tribunais de justiça e instala Java, desinstala Java, aquela coisa toda. Mas aí que tá a diferença, né? Também o pessoal não sabe disso, porque isso aí seria outro curso também que tá aí que vai ser uma carreira muito legal também, que é o cara que opera, né? Mas o DPO, ele não precisa botar a mão na massa para fazer, porque é um cargo mais de diretoria, de apoio, de gestão, né? De pensar, de estratégico, né? Então o DPO precisa saber coordenar isso, ele precisa saber orientar o cliente, né? Tem isso, né? Eu vou pular aqui para a próxima pergunta, o papo tá bom pra caramba, senão a gente vai ficar uma hora aqui e a gente já tá estourando o tempo. Agora a pergunta aqui do fundo do coração, uma pergunta difícil, eu acho, mas é que a gente tá época ainda, quero que seja o final da pandemia. Já tomou a vacina, Juliana? Ainda não, aqui parece que semana que vem eu posso tomar. Ai, que beleza, eu tomei a minha esses dias, fiquei bem feliz. Então a gente está quase acabando essa pandemia, eu espero mais uns 2, 3 anos aí, não sei, ou um mês. Vai acabar, tomara, né? Vai. E assim, a gente está fazendo esse café justamente para falar disso, né? De produtividade. Você vê que eu tô aqui no estúdio hoje. Eu tive que sair da minha casa, porque eu estava em home office em casa, mas eu fui pai esses últimos 8 meses, eu sou pai, né? Então eu perdi meu escritório para minha pequena, né? E aí eu tô trabalhando do estúdio agora, né?
E assim, uma coisa que me pegou bastante é a produtividade, né? Porque eu tenho que produzir sozinho ou trabalhar com pessoal longe, né? Então eu tenho sócios fora, tem prestador de serviço, colaboradores, todo mundo fora, assim, né? Como é que está sendo para você, né? Por exemplo, acordar, se arrumar. Eu estou vendo que você está no escritório, né? E ter esse pique que você tem aí para chegar a trabalhar, e também se você tem usado ferramentas para se organizar ou está sendo na cara e na coragem. Como é que você tem visto isso para produzir bastante do jeito que você está fazendo? Bom, aqui tem um detalhe interessante para eu te contar. No final de 2019, eu sou natural de Garibaldi, lá do Rio Grande do Sul. No final de 2019, antes da pandemia, eu e o Thiago voltamos de um evento jurídico de São Paulo e vimos algumas palestras que indicavam a possibilidade do Anywhere Office. Decidimos, então, fechar a nossa sede física. Por quê? Porque o nosso tipo de advocacia foi sempre de ir até o cliente, até porque a gente atende bastante empresas. Então, eu sempre pensei que o empresário não pode ficar perdendo tempo em ir ao escritório, estaciona o carro, esse espaço que eu estou vendo aqui é o home office de vocês? Exato. Ah, que legal. Isso. Então, isso foi no final de 2019 e no final de 2020 decidimos nos mudar para Florianópolis. Então, é aqui que nós estamos agora. Mas a ideia foi, justamente para não ter nenhum tipo de prejuízo em relação à produtividade, a ideia vai ser um home office, mas com cara de escritório. Nada de ligação com a nossa casa, enfim, né? E isso ajuda muito, né? Se me perguntasse como é que eu tenho feito em relação à minha produtividade. O que eu aprendi, Emerson, e falo assim do coração, foi o controle do horário. Né? Estabelecer horários e me comprometer com aqueles horários. Eu acordo muito cedo, eu acordo 10 para 5 da manhã e venho trabalhando, então faço uma hora aí com meu horário de leitura, meditação e algumas atividades assim, e depois embalo na produção do escritório e dos outros projetos que eu tenho também. Acho que esse é um ponto interessante. Uma ferramenta que eu uso e que eu gosto é a técnica de Pomodoro. Que legal. Acho que ela ajuda bastante porque a minha concentração ela é muito dispersa. Então, com essa técnica, eu me mantenho focada naquela atividade sem ficar saltando de uma atividade para outra, sabe? Sabe que a gente tem um curso de produtividade aqui que ensina essa técnica. A gente não combinou de falar disso, tá? Olha que bacana. Não sabia. E eu falei aqui no escritório também, o pessoal meus amigos do jurídico aqui acharam estranho o nome, né? Mas é uma técnica bacana, acho que eu vou fazer um post depois sobre isso. Mas assim, basicamente você marca 25 minutos para fazer uma atividade e você foca naquilo, né? Desliga o WhatsApp, desliga o telefone. E é difícil, né? Porque também às vezes o cliente está ligando, né? Mas a ideia é de manter o foco durante esse momento e depois você se dá um prêmio, né? Por exemplo, aqui é o nosso prêmio de 10 minutos, depois de um dia já trabalharam bastante, uma metade, né? Muito bacana, Juliana. Olha, eu não vou me estender muito, tá? Porque senão a gente perde o tempo de voltar. Tem que ser rápido. Exato. Mas assim, eu já notei várias coisas aqui que eu super apoio, né? Que é manter o horário importante, você ter seu horário para você ali de meditar, tentar acordar mais cedo, né? Tudo isso eu super concordo, né? Exercício físico também, né, Juliana? Também é uma coisa que faz muita diferença. Estava lendo um livro sobre isso ontem mesmo, né? Eu tenho duas perguntas aqui, eu não sei se vai dar tempo, né? Que é, você começou, depois que você entrou no curso, você está lá na Conduconta, né? Trabalhando como DPO lá, com as atividades de PO, né? Como é que foi os primeiros desafios ali para você em relação à atividade de dados, assim, de DPO mesmo, bem rápido, se possível, né? Depois a gente vamos fazer uma live maior só sobre isso, porque é muita coisa, né? Então, eu vou te falar que eu ainda estou nos primeiros desafios, né? Quando eu entrei na Conduconta, faz uma semana, 2, que eu entrei lá, eles já haviam contratado uma consultoria que solicitava um DPO, né? Legal. E aí, quando comentei com o CFO que eu estava estudando e já estava trabalhando com alguns clientes em relação a isso, imediatamente virei a DPO lá.
Que bacana. Tem sido bem bacana, Emerson, e o primeiro desafio que eu já senti é engajar a equipe e demonstrar a importância dessa questão do trabalho da LGPD ao longo do tempo. Acho que esse vai ser o primeiro desafio assim, mais importante para fazer funcionar. Aí você vê que o detalhe técnico que aprende no curso acaba sendo detalhe mesmo, né? Porque lidar com pessoas, lidar com a equipe, com as empresas é realmente o mais difícil, né? Porque existe muito traquejo, né? Existe muito do DPO isso, né? De lidar tem muito de gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Verdade. Eu acho que esse é o inicial, assim, porque com o programa andando, as coisas vão se acomodando. Mas um questionamento que eu tive é, eu vou tirar uma pessoa do comercial para fazer essa parte. Não, eu não vou fazer isso. Então, foi interessante, assim, esse primeiro contato que eu tive, por causa dessa questão. Estou já pensando como é que eu vou equalizar essa situação para fazer o projeto andar, porque é muito importante, né? É um banco digital, então ele precisa ter muito alinhado essa questão da implantação da LGPD, e é um trabalho, tenho dito, Emerson, e acho que tu vai concordar comigo, que ele tem início e meio, mas ele não tem fim, né? É verdade. Isso, e assim, o risco não gosto de ser o paladino do risco aí, né? Mas assim, tem muita coisa envolvida, né? Que é a imagem da empresa, que é a concorrência, que é a imagem mesmo em relação a ter um bom compliance, né? Ter uma boa gestão, né? E também, assim, todos os setores vão estar envolvidos, né? Desde o RH, o atendimento, por aí vai, né? Então, são grandes desafios, né? Então, dona Juliana Rabelato, olha assim, temos 10 minutos de conversa, a gente já foi a 16, a gente precisa voltar a trabalhar. 15 minutos de pausa, tá bom, né? Tá bom. Eu quero te agradecer muito, tá? Parabéns aí pelo jeito que você tem feito aí os desafios. Nosso título aqui do nosso vídeo vai ser as primeiras semanas de uma DPO, né? Como é que foi? Show. Como ela se mantém super produtiva no home office também, né? Parabéns e obrigado Bacana. demais. Então, eu que te agradeço, Emerson. Esse cafezinho foi muito bom. Valeu, vamos fazer mais, depois vamos fazer aquele follow-up assim, como é que foi o primeiro mês, segundo, terceiro, depois que ela já está atendendo 6 milhões de empresas e milionária na carreira. Show de bola, show de bola. Então, para quem assistiu, queria agradecer muito, pedir de novo, né, inscrição no nosso canal no YouTube, curta, por favor. Obrigado, Juliana, até a próxima, tchau! Até, tchau, tchau.